Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 18/11/2021. Hoje teremos o último jogo da 33ª rodada. Clássico nordestino. Sport e Bahia. Diante dos resultados da rodada, os dois estão na zona de rebaixamento. Rodada essa que pode decretar o rebaixamento do Sport. Se o Sport perder, vai ficar com 34 jogos, vai ficar faltando rodada 35, 36, 37, 38, 4. E vai ficar 9 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, esquece. Se o Sport perder esse jogo pro Bahia, se empatar, eu acho que o Sport não tem mais chance. Se perder, então, decreta de vez. E o Bahia, para manter a esperança, tem que ganhar. De qualquer maneira. Porque ganhando, vai sair da zona de rebaixamento. Vai chegar aos 39 pontos, só que vai ter uma vitória a mais com o Atlético Goianiense. E quem vai entrar é o Atlético Goianiense. Agora, se perder, começa a complicar muito para o Bahia. E tem um outro detalhe, meu amigo torcedor do Bahia. A pressão em cima do Bahia é maior do que em cima do Atlético Goianiense e maior do que em cima do Juventude, que são, nesse momento, os adversários diretos. Olha o que o Grêmio está passando. O Bahia, na zona do rebaixamento, vai passar a mesma coisa, porque a torcida é muito grande. A pressão é muito maior. Então, esse jogo de hoje, às 9 horas da noite, é dramático. Dramático. Pode um manter a esperança, os dois manterem a esperança. Os dois manterem a esperança? Os dois manterem a esperança, porque se o Bahia perder, continua com 39, com 36 pontos. Vai ficar 3. Ainda continua com chance. Mas pode decretar o rebaixamento do Sport ou dificultar mais a vida do Bahia. Ou dificultar mais a vida dos dois no caso de empate. Então, já tem um vídeo falando sobre esse jogo. Só que eu fiz o vídeo antes da rodada. Eu estou fazendo esse vídeo já sabendo todos os jogos, todos os resultados. E neste momento, no rebaixamento, temos 2 times do Sul e 2 times do Nordeste. E eu disse para a torcida do Bahia, torcedor do Bahia, vocês estão mirando no Grêmio. Que estão favorecendo o Grêmio para o Grêmio não cair. Vocês estão esquecendo do Juventude. E vou te dizer mais. Eu acompanho muitos canais do Nordeste. E eu sempre falei aqui. Estão desdenhando. O campeonato ainda não acabou. Mas estão desdenhando do Jair Ventura. Eu vou até falar um nome aqui que eu gosto muito e acompanho, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. O Luiz Heitor, que fala sobre o esporte. Ele esculhambou o Jair Ventura, dizendo que o Jair Ventura não era técnico. O Jair Ventura está salvando o Juventude. Como salvou o Sport do rebaixamento, como salvou o Sport, e depois a torcida foi ingrata com o cara, porque o Sport não tem time,
meu amigo Luiz Heitor, que eu não conheço, queria muito conhecer, fazer até uma live com ele. Ele esculhambou o Jair Ventura. A culpa é do Jair Ventura. Se der um time com um pouquinho mais de qualidade, ele vai conseguir trabalhar. Lógico, ele trabalhou em alguns outros times e não conseguiu render? Não conseguiu, porque a pressão era muito maior, ele é muito novo, Corinthians, Santos, a pressão é muito maior. Mas dá um time de nível médio que não tem uma pressão muito grande, ele vai conseguir implantar o que ele quer. Olha a sequência do Juventude. 5 jogos, nenhuma derrota. Irmão, futebol é momento. Você não pode esculachar um time ou um jogador, dizer as barbaridades pro cara ou pro time, porque futebol é momento. Momento. O time que está mais se empenhando para sair da zona de rebaixamento e não cair é justamente o Juventude. Eu falei isso aqui. Agora Bahia e Sport se enfrentam, na verdade Sport e Bahia se enfrentam com os dois já com a água acima do pescoço. Ainda não encobriu. Mas do Sport pode encobrir hoje, afogar de vez. E o Bahia pode ter que fechar a boca e ficar respirando só pelo nariz. Então é sobre isso rapidamente que a gente vai falar. E não é nem pelo jogo, porque a análise do jogo a gente já fez. É sobre o momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Sport, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Então vamos lá, galera, para não ficar um vídeo longo. A torcida do Bahia, que eu acompanho muito pelo WhatsApp, mirou o foco todo em que, e aqui, eu não estou sendo a favor e nem contra, tá? Eu só estou passando uma situação que a torcida do Bahia... galera, falar em torcida do Bahia, se você, meu amigo torcedor do Bahia, quer acompanhar um canal que fale do seu time Bahia, vai lá e dá uma olhada no Conexão Tricolaço, do meu amigo Celestial Miranda. Conexão Tricolaço do meu amigo Celestial Miranda. A descrição está aqui embaixo no canal. E também lá do meu amigo Washington, do Bahia na Europa. Beleza? São 2 canais que falam do Bahia. Conexão Tricolaço e Bahia na Europa. Então vamos lá, cara. Eu acompanhando as conversas dos torcedores do Bahia, postaram lá que começou um movimento para se ajudar o Grêmio. Eu aqui não estou indo contra e nem a favor. Não estou falando se está certo ou se está errado. Tem algumas coisas que favoreceram sim ao time do Grêmio, como alguns jogos que foram mudados na tabela. Sim, você tem essa nítida impressão. Eu não vou acusar nada porque eu não tenho prova. Quando você acusa, você tem que provar. Magalhães, mas a gente está provando aqui com a mudança de tabela. Mas não necessariamente você está com a tabela na mão que foi mudada, quer dizer que foi com segundas intenções. Te sugere que foi, mas eu não tenho como provar. Beleza? Para mim, houve um erro monstruoso na tabela em fazer com que Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo e Palmeiras joguem antes das suas finais. Para mim, o Atlético Paranaense e o Bragantino não tinham que ter jogado nessa última rodada. Eles tinham que ter sido liberados dessa rodada para estarem os 2 preparados para a final da Sul-Americana. A mesma coisa Palmeiras e Flamengo. Palmeiras não tinha que jogar
na terça-feira antes da Libertadores. E na terça-feira, se não estiver enganado, o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai com o Sub-15, e o Flamengo pega o Grêmio, também vai com o Sub-15. Isso é desnivelar o campeonato. Agora, isso é para vocês que ficam do lado da CBF. Quando eu falo vocês, eu não falo torcida, eu falo os presidentes dos clubes. E aqui eu estou falando direto para o presidente do Bahia, que ficou do lado da CBF. Agora está pagando. Está pagando. Ah, Magalhães, mas o Bahia não tem força. Irmão, Bahia tem força sim. Tem uma torcida monstruosa. E tem times que são contra a CBF. O Bahia podia muito bem fazer um fechamento com o Flamengo, o Atlético Paranaense. O Bahia poderia... Na verdade, eu não falo nem o Bahia, eu falo o Nordeste. Porque a CBF está sempre sacaneando o Nordeste. O Nordeste tinha que fechar pelo outro lado. Não pelo lado da CBF como o Nordeste fechou. O Ceará pagou por causa disso. É que o Ceará se recuperou. Mas poderia estar ferrado. Que a CBF também ferrou o Ceará. Eu disse isso lá atrás. O Nordeste não tem que fechar com a CBF. A CBF só sacaneia o Nordeste. Quem é que bate de frente com a CBF direto? É o Flamengo, mas a torcida do Bahia odeia o Flamengo, né? Aí não vai conseguir, não vai admitir uma coisa dessa. Então prefere se fuder do que bater de frente para coisas melhores. Né? Se fosse outro time, tudo bem. Irmão, você tem que pensar no que é melhor pro Bahia do que é pro esporte. O Atlético Paranaense bate de frente direto, o Flamengo bate de frente direto. A gente viu o Cuiabá indo contra a CBF. O Cuiabá indo contra a CBF. Eu não estou falando que é por causa disso que o Bahia está na zona de rebaixamento. Não. Mas fica do lado da CBF achando que vai ter vantagem. Não tem. A CBF não dá vantagem para quase ninguém. Tem um ou outro ali que ganha uma vantagenzinha. Como a gente está vendo nesse Campeonato Brasileiro, que parece que tem. Que está tudo caminhando para ter. Porque é um campeonato super manchado. Campeonato super manchado. Infelizmente, uma pena. Uma pena. Uma pena principalmente para o Atlético Mineiro, que não ganha um Campeonato Brasileiro há um tempão, que vai ter um campeonato manchado. Mas vai ser campeão, e é campeão por mérito Atlético Mineiro. Apesar do campeonato ser manchado. Aí chega nesse momento, Bahia e Sport, os dois na zona de rebaixamento. Eu falei, abre o olho com Juventude. Juventude passou o Bahia. Ah, Magalhães, mas a rodada foi toda ruim pro Bahia, mas já teve rodada muito boa pro Bahia, vocês estão lembrados? Teve rodada muito boa pro Bahia, que o Bahia não conseguiu ganhar. Teve o problema de arbitragem? Teve. Mas só tem problema de arbitragem contra? Não. Tem problema de arbitragem, teve situações de arbitragem a favor. É que a gente quase não lembra quando é a favor. A gente só lembra quando é contra. Isso é normal. Isso eu falando de esporte, falando de Bahia, falando de Flamengo, falando de Fluminense, falando de qualquer time. Falando de qualquer time. Qualquer torcida só lembra quando é prejudicado. Quando é ajudado, nunca lembra. Aí chega nesse momento, Bahia e Sport desesperado. E eu disse o quê? O problema não era o Grêmio. O problema é que tinham 3 times do Sul na zona do rebaixamento. 3 times do Sul. São 5. Tinham 3 na zona do rebaixamento. Iam cair 3 times do Sul. Agora só tem 2. E 2 do Nordeste. Mas depende do Bahia, se a arbitragem só apitar, tirar um time do Nordeste e botar um time do Centro-Oeste, que é o Atlético Goianiense. Que de massa, o Bahia tem muito mais. O jogo em si tem contornos dramáticos. O jogo em si tem contornos dramáticos, tanto para Sport quanto para Bahia. Muda muito
Os nervos ficam à flor da pele. Qualquer gol vai causar um desespero no adversário. A mente tem que estar boa. E nesse caso, na minha opinião, apesar do Sport estar mais embaixo, para mim a mente do Sport está mais preparada para essa situação do que a dos jogadores do Bahia. Eu estou preocupado com o Bahia. Como eu estou preocupado com o Sport, não queria que caísse. Mas mentalmente eu acho que o Sport está mais forte do que o Bahia. E só para terminar aqui, porque não tem jeito, os dois têm que ganhar. Os dois têm que ganhar. O Sport não tem jeito, o Sport tem que ganhar todas. Todas. O Bahia tem. Sport tem que ganhar de qualquer maneira. Depois pega um confronto mais ou menos direto, que é o Cuiabá. Cuiabá está aqui com 42 pontos, quase livre do rebaixamento. Depois pega o Grêmio, um confronto direto. Atlético Goianiense, um confronto direto. Ou seja, o Bahia, além do Sport, tem 3 confrontos diretos. Então o Bahia tem que ganhar do Sport. Para ir para esse jogo em casa contra o Cuiabá, não tendo o desespero de ganhar de qualquer maneira. Por quê? Porque o Cuiabá joga muito bem fechado. Muito bem fechado. Se defende muito bem. E o Bahia, desesperado querendo ganhar, pode abrir brechas para o Cuiabá. Então tem que ganhar do Sport. Ganhar do Sport é fundamental. Porque depois pega o Grêmio em casa. O Bahia tem 2 jogos em casa na sequência. Cuiabá e Grêmio. Cuiabá e Grêmio. Tem o Atlético Goianiense. Ou seja, o Bahia ganha do Sport e só depende dele. O Bahia só depende dele. Mas se o Bahia perder para o Sport, vai bater desespero. Porque depois é Atlético Mineiro, Fluminense e Fortaleza. Aí você tem que ir pro desespero contra o Atlético Mineiro. Apesar que o Atlético Mineiro acredita que vá com o time meio que reserva porque já foi campeão. Então vai começar a dar, vai começar a picotar o jogo, o time. Mas mesmo assim vai continuar sendo um time forte. Tem um Fluminense que está numa situação querendo ganhar a Libertadores, mas vem oscilando demais. E tem um Fortaleza que com certeza na última rodada vai dar vida para chegar à Libertadores. Se o Bahia não ganhar do Sport, vai entrar em parafuso. Até porque, vamos lá, o Atlético Goianiense, que é o time que está acima, tem o Ceará em casa na próxima rodada, tem um jogo, um confronto direto contra o Juventude em casa também, pega a Chapecoense, ou seja, os 3 próximos jogos do Atlético Goianiense também, principalmente com Juventude e Chapecoense, dá para o Atlético Goianiense fazer uns pontos. O Ceará está numa outra situação. Mas mesmo assim, jogando em casa, dá para o Atlético Goianiense fazer alguma coisa. E complicar. A tabela do Atlético Goianiense é tão um mesmo nível que está do Bahia nos próximos 3 jogos. Aí vamos para quem está mais acima, o Juventude. O Juventude tem, na próxima rodada, dia 20, o Atlético Mineiro. O Juventude pode perder. Vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é favoritaço. Então favorece ao Bahia. Depois tem o Atlético Goianiense. E depois o Bragantino. A tabela do Juventude não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas não vai adiantar nada se o Bahia não fizer parte dele. A tabela do Juventude é muito mais difícil que a do Bahia. Se o Bahia não fizer a parte dele, não vai adiantar. Eu sei que vão falar de arbitragem. A gente não pode
Se for falar que a arbitragem não vai ajudar, entrega. Beleza? E o esporte? O esporte não tem jeito. O esporte tem que ganhar os próximos jogos. Então, meu amigo, jogo tenso. 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 Mas o Bahia só depende dele. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui.